que eu vou falar aqui, que é sobre guarda, né, todo mundo sabe que é guarda compartilhada, as questões da guarda compartilhada. Eu vou focar apenas nas questões mais polêmicas. Provavelmente eu não vou agradar todas as pessoas, mas isso não tem nenhum problema, porque o direito vive dessa dialética, né, do sim, do não, e aí nós vamos construindo um novo pensamento. Sobre a guarda compartilhada, que primeiro veio uma lei dizendo que era implantando a guarda compartilhada, depois teve que vir uma outra lei para dizer que a guarda compartilhada era obrigatória, porque antes, quando não era obrigatória, era se possível e nunca era possível, né? Mas aí eu quero trazer uma reflexão a partir de um raciocínio jurídico que eu desenvolvi, que, por exemplo, isso hoje já está até ficando superado, que nós temos 4 tipos de guarda, unilateral, compartilhada, alternada e nidal. Nidal é uma guarda muito mais comum na Alemanha, que é quando os pais saem, os filhos ficam ali no ninho. E depois a guarda compartilhada ou alternada, e que na verdade hoje nós temos muito mais, na evolução deste pensamento, nós podemos dizer que nós temos 2 tipos de guarda: guarda unilateral ou guarda bilateral. Guarda compartilhada, né, exercida conjuntamente pelos pais, ou apenas por um deles, ou por 2 ou mais pessoas em conjunto, né, e ali, essa, como as outras imagens todas que eu estarei usando aqui nos slides, são imagens do meu dicionário. Eu tenho um dicionário, que chama Dicionário de Direito de Família e Sucessões Ilustrado, onde eu trago, além de alguns conceitos psicanalíticos, 30 mais ou menos, que são essenciais para se entender o direito, alguns elementos artísticos, como a linguagem poética, literária, que complementam um verbete, um conteúdo jurídico, e também algumas imagens. Essa aí eu convidei um artista, que era coincidentemente meu cliente, para fazer, talvez não dê muito para ver, mas ele viveu esse processo de guarda compartilhada e sofreu muito, teve essa imagem, e aí, assim como outras imagens que eu vou usar aqui, e aí eu aproveito despistadamente para fazer propaganda do dicionário. O problema da guarda compartilhada, né, aliás, a guarda é sempre uma questão de poder, né? As mães sempre compartilharam a guarda com o vizinho, com a creche, com outras pessoas, mas com ex-marido, não pode, né? Então, o que tem aí por detrás, né? O que tem, por que o pai não pode, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Eu sou advogado há mais de 35 anos e eu advogo em Belo Horizonte, lá no meu escritório, e por ter estudado psicanálise, né, ter uma escuta diferenciada pela via da psicanálise, eu falo que o meu escritório é a clínica do direito. E nessa clínica do direito, eu ouço, né, nós precisamos, antes de tudo, escutar o que o outro tem a dizer, e nessa escuta o que a gente vê é que, quando as mulheres, eu atendo homens e mulheres, e muitas mulheres, quando chegam, falam, mas guarda compartilhada, como é que tem uma certa resistência de guarda compartilhada? E aí nós inicialmente fazíamos, não, a guarda compartilhada é diferente de guarda alternada, né? E a guarda compartilhada era de interesse não só dos filhos, mas principalmente das mulheres, para poder dividir a responsabilidade da criação de filhos com as mulheres, porque historicamente os homens sempre encostaram nas mulheres para criar filhos, né? Tanto é que abandono de filhos sempre por parte do pai, nunca é da mãe. Mas tem uma estrutura patriarcal aí que é muito importante a gente pensar sobre ela, porque até hoje nós não temos de verdade uma cultura da guarda compartilhada implementada no Brasil. E isso é muito sério. E por que isso não acontece, né? Então, a guarda compartilhada, ainda que não tenha essa estrutura, ainda que não tenha essa cultura implementada, nós podemos dizer que o fato dela ser obrigatória, ou ainda que não se pratique, mas se no texto lá do acordo da sentença judicial está que a guarda compartilhada, isso já ajuda muito, porque quebra uma estrutura de poder. A guarda não é sua e nem minha, né? Ela é de ambos, né? Ela é nossa. E aí eu proponho que a gente comece a implementar
essa cultura, ajudar a implementar essa cultura da guarda compartilhada, mudando algumas palavras, né? Por exemplo, a guarda compartilhada, né, ela sempre traz consigo esse significado. Ela tem as palavras, além do significado, tem um significante. Eu vou dizer o que é isso, né, que é uma expressão psicanalítica, mas a guarda, ela traz essa expressão guarda, ela traz esse significante muito mais de objeto do que de sujeito. Tanto que no Estatuto das Famílias, que é... Berenice. Só tirar a conta. Quando a expressão traz essa expressão muito mais de sujeito do que de objeto, e no Estatuto das Famílias, um projeto do IBDFAN que tramita no Senado Federal, que, se aprovado, retirará todo o livro do Código Civil, do livro de família do Código Civil, e será substituído pelo Estatuto das Famílias. Nós já não usamos mais a expressão guarda, mas apenas convivência. Outro exemplo é a expressão visita. Apesar do Código de Processo Civil ter utilizado essa expressão, uma expressão antiga, né? Visita, ela traz consigo esse significado de frieza, né? E um pai jamais deveria aceitar ser visitante de seu filho, né? Então, porque quando nós falamos dessas expressões, né? Quando nós falamos uma palavra, ela traz consigo um significante. O que é um significante, né? A expressão é a expressão psíquica do som, tal como nossos sentidos o percebem, ao passo que o significado é o conceito a que ele corresponde, né? E a força desse significante é tão forte que, às vezes, ele vai além das palavras, né? Para vocês terem uma ideia, quando foi implementado o divórcio no Brasil, mudou a expressão desquite para separação judicial, que tirou um pouco do peso dessa palavra. Agora, neste momento atual, nós estamos substituindo a expressão concubinato, ainda usado no Código Civil, por famílias simultâneas. Vejam como nós vamos ressignificando essas coisas, né, essas expressões, nós vamos dando novos significados, trazendo uma nova força, né? Porque, afinal de contas, as palavras têm força. Então, por exemplo, nós devemos começar a evitar a palavra visita. O Estatuto da Criança e Adolescente, desde 1990, usa essa expressão, ela já não usa mais essa expressão visita. Mas até hoje a gente vê que nos livros de direito de família, nos acordos, né, que se faz no judiciário, e não é uma coisa tão inocente, né? Quando se fala visita, isso traz uma frieza. Não é visita, não deveríamos fazer, o pai não deveria visitar o seu filho, deveria conviver com o seu filho, né? Por exemplo, lá no Estatuto das Famílias, no nosso projeto de lei, e no artigo 99, fala: pais e filhos têm direitos e deveres recíprocos de convivência familiar. Convivência deve ser compartilhada, ainda que haja desavença entre os pais. E eu comecei, quando eu atendo os clientes, eu fico pensando, por que as mulheres não querem, né, a guarda compartilhada, né? Ele não cuida bem do filho, ele sempre tem uma desculpa, sempre tem... Será que isso é verdadeiro? Será que tem por detrás desse discurso, né? E as mulheres, e todo esse discurso é em nome da proteção dos filhos, para o bem dos filhos, né? Mas se faz tanta maldade em nome do bem, em nome de Deus até, né, da proteção do filho, né? E até hoje nós temos, no judiciário, nós temos juízes que não determinam a guarda compartilhada. Foi preciso que o CNJ, no dia 26 de agosto, de fazer uma resolução a resolução 25, do dia de agosto de 2016, dizendo, olha que ridículo, mas foi preciso dizer o ridículo. A resolução do CNJ diz: recomenda aos juízes que atuam nas varas de família que observam o disposto na Lei 13.058
nos termos que especifica. Ou seja, dizendo, juiz, cumpram a lei. Você precisaria dizer isso, né? Tamanha a resistência. Mas direito é interpretação. Interpretação é subjetiva. E essa subjetividade, ela está contida nessa cultura, né? na cultura patriarcal, em que o homem é um coadjuvante da mulher na criação dos filhos. Assim como os homens, sem querer, dizem, algumas mulheres dizem, meu marido é tão bom, ele me ajuda tanto em casa, né? Mal sabe ela que ele tem que ajudar, ele tem que compartilhar. Da mesma forma que as mulheres dizem, não, eu deixo o pai visitar. Não tem que falar, a mulher a mãe não tem que dizer eu deixo. Quantas mulheres estiverem usando essa expressão eu deixo, nós não temos guarda compartilhada no Brasil. A mulher não tem que deixar o filho, não é dela exclusivamente, né? Então vejam que essas expressões aparentemente simples, né? Como é que nós vamos modificar isso, né? Eu comecei a pensar seriamente nisso quando o meu filho, que hoje tem 18 anos, ele, com 12 anos mais ou menos, ele falou, pai, você não vai separar? Eu falei, mas por que, Tomás? Eu queria ter 2 casas. Lá na minha sala todo mundo tem 2 casas. Então, eu queria ter 2 casas. Eu falei, você não tem algum problema ter 2 casas, né? E foi por isso, inclusive, que o IBDFAN lançou essa próxima revista sobre igualdade parental, que está aí no stand do IBDFAN, onde nós ouvimos várias pessoas, né, de opiniões diferentes, porque nós não somos uma entidade de uma ideia só, nós temos várias ideias. Aqui, por exemplo, estamos polemizando, eu e o Rodolfo Madaleno, que temos opiniões um pouco diferentes, mas isso não é nenhum problema, né? Quem é sócio vai receber isso em casa, e quem se tornar sócio aqui vai receber imediatamente. E tem vários textos aqui sobre essas novas questões polêmicas sobre guarda compartilhada. Afinal de contas, será que ter 2 casas, né? Será que depois tem que ser descontado no tempo, né? Está voltando, Rodrigo. Está voltando. E eu olhei outra vez. Será que o judiciário, esse aí abriu parênteses, acabei de perdendo, será que o judiciário não estaria fazendo alienação parental, ou pelo menos revisando, quando ele não determina a guarda compartilhada? Porque a guarda compartilhada, ela pode funcionar como um antídoto da alienação parental. E a alienação parental, é que eu abro um breve parênteses, que nós já resolvemos dentro da reunião da diretoria do IBDFAN, né? E a lei da guarda compartilhada foi uma elaboração, o IBDFAN participou ativamente da aprovação dessa lei. Na minha opinião, isso é uma das leis, dos textos, dos avanços legislativos mais importantes dos últimos tempos, né? Que é dar um nome novo para essa maldade antiga, né? E para esse velho problema. E aí tem, inclusive, essa dúvida, aliás, para mim não é dúvida, mas muita gente fala síndrome da alienação parental, que veio importada dos Estados Unidos assim, mas não necessariamente é uma síndrome, porque a síndrome é uma categoria médica, pode até ser que em alguns momentos aconteça uma síndrome, que tenha uma síndrome, mas não necessariamente, nem sempre é uma síndrome, portanto, a lei que nós fizemos, né, chama-se alienação parental, e agora estamos com um grande problema, que tem entidades mobilizadas para revogar a lei da alienação parental, né? Isso é uma outra, não dá para gastar meu tempo aqui, meu curto tempo com isso, mas o IBDFAN já se posicionou oficialmente, está se posicionando e abrindo uma campanha em combate a essas pessoas que querem revogar a lei da alienação parental. Aí uma imagem que também está mencionada, que é da minha ideia, que simboliza a alienação parental, né? Que resume a história da alienação parental, que é você não quis ficar comigo, vai comer o pão que o diabo amassou, e o seu filho vai querer ficar com você. E a minha ideia mata os próprios filhos, né, em razão disso. E então, a guarda compartilhada, não há dúvida que algumas pessoas no começo falam, bom, será que é possível a guarda compartilhada obrigatória? Né? Se não fosse obrigatória, para quem, quando é consenso, nem precisaria de lei, portanto isso não faz
muito sentido, né? E que a lei jurídica é exatamente para colocar esse limite em quem não a tem. E aí, a instituição da guarda compartilhada de filho não se sujeita à transigência dos genitores ou à existência de natural desavença entre os cônjuges. Essa é uma decisão de 2017 do ministro Ricardo Vilas Boas, né, da STJ, em que ele reforça essa ideia da guarda compartilhada. E aí uma outra decisão de 2011 que ajudou a mudar o paradigma, que é da ministra Nancy Andrighi, né, que a gente sempre cita, muito antes da lei da guarda compartilhada, ela já tinha esse entendimento, é uma decisão paradigmática que todos conheciam, que conhecem, e aí uma outra decisão, aliás, uma posição da Beatriz Marinho, uma psicanalista que eu gosto muito, não sei se ela está presente aqui, né? E que ela tem, inclusive, um texto dela nessa revista do IBDFAN, ela foi uma das primeiras a falar dessa ideia de guarda compartilhada com duas residências, mas, afinal de contas, qual é a atual polêmica, né? Será que da guarda compartilhada? Será que duas casas, uma casa, né? Será que... E aí eu, como é um congresso internacional, obviamente eu fiz uma pesquisa, inclusive a partir deste livro, que Uma Família Parental e Duas Casas, é um livro de uma editora portuguesa, onde eu tirei vários textos aqui sobre essa ideia de duas casas. Eu não tenho, o Código Civil argentino não deixa isso claro, eu vou ter que passar rápido em razão do tempo, mas em Portugal, a Lei 61 de 2008, com a última reforma do Código Civil, né, no artigo 900, ela muda para alguns paradigmas. Primeiro, ela substitui a expressão poder parental por responsabilidade parental, que é o mesmo que nós estamos fazendo no Estatuto das Famílias. E depois, guarda conjunta, e ela fala de guarda conjunta, residências alternadas é possível, mas não obrigatório. E o Manuel Joaquim, um magistrado português, e na entrevista, e ele dá essa entrevista para essa revista do BDFAN, ele diz assim: a residência alternada se mostra uma das respostas possíveis, sendo, no entanto, a que melhor responde aos objetivos estatuídos no artigo 1906, ao superior interesse da criança. E vai por aí afora. Outras pessoas de Portugal, muitas decisões de Portugal já estabelecem essas residências alternadas, e, portanto, a gente começa a mudar, inclusive, a expressão guarda compartilhada para guarda compartilhada com residências alternadas, né, tirando um pouco o preconceito sobre a guarda alternada. Essa é uma psiquiatra, Ana Vasconcelos, que fala sobre a importância da guarda alternada. Ela diz o seguinte: a residência alternada permite que os pais continuem a dividir atribuições, responsabilidades e tomadas de decisões em iguais condições, reconhecendo as suas diferenças e limitações, bem como o valor do papel de cada para com a criança. Essa diferença clara e coerente de papéis materno e paterno é fundamental para o saudável crescimento dos filhos, pois permite uma estruturante identificação aos modelos parentais, fundamental para o normal desenvolvimento da sua identidade pessoal. E, continuando, o Conselho da Europa, que trata, ele expediu a resolução 2079, né, que trata da igualdade e responsabilidade parental partilhada. Ela recomenda aos países europeus, no item 551, e introduziu na sua legislação o princípio de residência alternada depois da separação, limitando as exceções aos casos de abuso infantil ou negligência ou violência doméstica, ajustando o tempo em que a criança vive na residência de cada progenitor em razão das suas necessidades e interesses. Na França também, eu vou ter que pular, mas depois eu posso passar esse slide para vocês, ou podem me pedir lá no e-mail, eu vou deixar os meus contatos, né, em vários países, nos Estados Unidos também, na Suécia, e teve uma grande pesquisa com essa psicóloga, fez em Estocolmo, nem concluiu agora compartilhada com residência alternada, uma pesquisa com entre filhos de 10 e 18 anos,
estão com melhor saúde mental e física, enfim, já tem uma série de estudos em vários países do mundo, enquanto aqui no Brasil, alguns juízes nem sequer estabelecem a guarda compartilhada. E aqui algumas decisões no Brasil, primeiro do Rio Grande do Sul, né, do Rui Portanova, que é também do Ibedefan, que sempre traz algumas novidades, em que ele quebra um pouco esse preconceito da guarda alternada. Aí uma outra do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o problema de AMM, que mora lá e é presidente do Ibedefan Centro-Oeste, né, que fala também que quebra esse paradigma de guarda de residências alternadas, e a lei e só quero transcrever essa lei que todos conhecem, mas para lembrar, porque muitos juízes, muitas pessoas que têm resistência com a aplicação da guarda compartilhada, residência, diz que a lei não fala que tem que ser, e a maioria dos juízes estabelece o seguinte: olha, nós podemos fazer guarda compartilhada, e como se estivesse fazendo um favor para a criança, né? Mas nós temos que estabelecer a residência na casa de na casa da mãe, né? E esses dias eu fui numa audiência, foi uma luta para a juíza entender que nós não queríamos estabelecer a residência na casa de aquela criança teria residência na casa de ambos. Isso está sustentado por um discurso psicologizante, né, em que as pessoas, que é melhor para a criança, porque a criança corta a rotina, ela precisa de uma rotina, só que a rotina da criança é aquela, né, ela tem duas casas, ela absorve isso. Nós temos muitos argumentos em relação a isso, mas o fato é que a lei da guarda compartilhada não está sendo cumprida no Brasil. Olha o que está escrito lá. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições práticas dos interesses dos filhos. E o parágrafo terceiro diz: na guarda compartilhada, a cidade é considerada a base de moradia. As pessoas leem isso assim: a casa da mãe é a base de moradia. Isso não está escrito em lugar nenhum. Como eu disse, a interpretação é subjetiva, e subjetiva vai sempre de acordo com o interesse, né, com a convicção pessoal, particular de cada um. Mas o grande problema é que isso está inserido num contexto da família patriarcal. E isso ainda é muito forte para nós. É difícil, mas são congressos como esse que a gente começa a pensar. Muitos aqui resistirão, não gostarão disso que eu estou dizendo. Nossa, mas isso quebra a rotina do filho, né? Mas nós temos que começar a pensar nisso, e eu aprendi muito, principalmente com os clientes e com os pais que são privados da convivência do filho, porque a educação de criança se faz no cotidiano, né? O pai não pode ser um recreador no final de semana, como as pessoas, como muitos querem que ele seja. É esse paradigma que nós temos que quebrar. Aqui está a imagem de uma família, por acaso é a minha família, né, que está lá no verbete, família patriarcal, que acho que né, porque essa família, né, nessa época era assim, né? Agora, enquanto a mulher estiver falando, eu deixo, nós temos que cortar isso. Assim, quando eu ouço na audiência, num acordo de guarda, onde a mulher, não, eu deixo. O que a mulher deixa, né? Não tem que deixar. O filho é dela, o filho de ambos, né? Então, são algumas palavras, isso é importante nós começarmos a mudar isso, e para implementar a cultura da guarda compartilhada. E, portanto, essa igualdade parental, da qual, né, nós queremos, a igualdade entre homens e mulheres, significa isso também, uma participação maior na vida dos filhos, na participação dos filhos por ambos os pais, né, pai e mãe. E aí algumas questões que eu anotei, né, sobre esse pensamento contrário, né, de que a criança vai ficar para cá, para lá, vai cortar sua rotina, né? E, na verdade, as crianças são adaptáveis, maleáveis e se ajustam a novos horários, desde que não sejam disputados continuamente e privadas de seus pais. É a mesma coisa que eu falo para os meus clientes: olha, filhos de pais separados não são infelizes. Infelizes são filhos de pais que brigam, é a mesma coisa, né? Ter dois lares pode ajudá-los a entender que a separação dos pais nada tem a ver com eles, né? E afasta esse medo de exclusão que poderia sentir por um deles. E se pensar verdadeiramente na criação dos filhos, né, os pais vão
fazer essa guarda compartilhada com residências alternadas e, finalmente, a gente implementar a guarda compartilhada no Brasil, né? E porque da forma como ela está colocada hoje, ela não atende ao interesse das crianças, ela vê o olhar ela é aplicada e colocada pelo olhar dos adultos. Então nós precisamos levar o princípio do melhor interesse da criança a sério, que é o que esse painel aqui vai falar, né, sobre a questão da adoção, porque nós não levamos o princípio do melhor interesse da criança a sério. O olhar sobre isso é sempre o olhar do adulto, é isso que nós precisamos mudar, né? O lugar das crianças e adolescentes é ao lado de suas referências principais, né? Pai e mãe, sua rotina será de duas casas, né? E eu tive essa experiência em casa do meu filho querendo ter duas casas, achando a maior vantagem de ter duas casas, né? Que aquilo que foi atribuído exclusivamente às mulheres por séculos e séculos como cuidar do filho, já não é mais assim. Então esses são os paradigmas que estão mudando, e é isso que nós precisamos repensar, né? E parte da responsabilidade dessa mudança advém com a psicanálise. Eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado ao traduzir para o direito que paternidade e maternidade são funções exercidas, né? E assim essas funções, esses papéis podem ser alternados e substituídos entre pai e mãe. E aí eu termino invocando uma psicanalista que eu gosto muito, Maria Rita Kell, onde ela diz o seguinte: sabemos que todos os papéis dos agentes familiares são substituíveis, por isso é que chamamos de papéis. O que é insubstituível é um olhar adulto sobre a criança, a um só tempo amoroso e responsável, desejante de que essa criança exista e seja feliz na medida do possível. Insubstituível é o desejo do adulto que confere um lugar a este pequeno ser, concomitante com a responsabilidade que impõe os limites deste lugar, né? E então encerra aí a propaganda do meu dicionário, e aqui onde podemos e aqui onde podemos encontrar, eu posso mandar esse slide para vocês, e depois, se alguém quiser, visite, né? Eu falo muito sobre isso agora no meu Instagram, que chama Clínica do Direito, né? Vocês podem visitar, e é uma nova proposta, né? De trazer mesmo um novo paradigma, um novo olhar para o direito a partir dessas concepções psicanalíticas. Muito obrigado.